Deus. Gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Filipenses. Então, eu gostaria que você apertasse os cintos, porque nós vamos decolar na relação da palavra, amém? Quantos estão comigo? Levante a mão. Aleluia. Eu quero começar. Nós hoje vamos ler Filipenses 1, do verso... Nós vamos compartilhar os textos do versículo do 3 ao 4. Mas eu gostaria que a gente lesse do começo. Se quiser projetar, pode projetar. O apóstolo Paulo, então, ele está aqui escrevendo então uma carta enquanto ele está preso. E nesse contexto, ele, na carta, a partir do verso 1 que nós vamos ler, fala o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Ele está escrevendo então uma carta para o povo, para a igreja de Filipos. Que a graça e a paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 3, que é a partir de onde nós vamos hoje nos deleitar, fala o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Fala assim, me lembro. Ok. No verso 4 fala, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês e em todas as minhas orações. Só até aqui. Hoje o título dessa palavra é uma oração transbordante de amor. É sobre isso que nós vamos compartilhar agora. Uma oração transbordante de amor. É isso que nós acabamos de ler. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Aqui você percebe o autor da carta, o apóstolo Paulo, se deleitando, glorificando a Deus por causa de um povo. Então ele está escrevendo uma carta, né, com esse título. Então uma oração, ele está fazendo uma oração, escrevendo ali essa carta, dando graças com muita alegria e muito amor. Tá, na nossa introdução, antes de nós entrarmos ali, propriamente dito no texto, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, quem estiver anotando, se você quiser anotar, fala o seguinte: Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Sabe, Paulo ali, ele se encontra numa situação de uma limitação, talvez até geográfica. Ele está preso, ele está confinado, mas sabe, a palavra tem livre curso. A palavra ela está livre para entrar em qualquer coração. A palavra de Deus não está presa. Então, você percebe, por exemplo, que os homens podem aprisionar Paulo, mas não podem aprisionar a palavra do Deus vivo. Ninguém pode prender essa palavra. Sabe, Paulo, então, nesse momento, nesse contexto, ele é prisioneiro de Cristo e não de César. Paulo, nesse contexto, a agenda dele, ele estava ali, né, plantando igrejas, estava ali fazendo tantas coisas, mas nessa agenda, a agenda dele não estava sendo direcionada por homens. A agenda de Paulo é completamente dirigida e direcionada pelo próprio Deus, pelos céus. É os céus quem dita ali o curso da vida de Paulo, porque Paulo está completamente entregue nas mãos do Senhor. Sabe, olhando por essa ótica, o que nós podemos encontrar? Muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor, coisas podem acontecer e, aparentemente, nós podemos pensar que as coisas fugiram do nosso controle. E isso normalmente acontece. Sabe, talvez Paulo podia, por algum momento, pensar, gente, mas eu estou aqui fazendo a obra, fazendo tanta coisa, e agora eu me encontro preso, então agora acabou. Agora não tem como mais a palavra se cumprir, não tem como mais eu fazer o que eu precisava fazer. Sabe, as coisas fogem do nosso controle, mas eu estou aqui hoje para te lembrar de que não foge do controle do nosso Deus. Sabe, o curso da vida de Paulo estava rigorosamente cumprindo exatamente, plenamente, totalmente o plano de Deus. O Senhor já havia preparado e planejado todos os detalhes.
pode impedir os planos de Deus na vida de um homem. E hoje eu estou aqui para dizer algo para você. Pegando então essa introdução, sabe, eu quero te contar. A nossa vida cristã, ela não é uma vida linear, não. A nossa vida, se você for parar para observar talvez aí a sua caminhada cristã, nós temos momentos altos e baixos. Na nossa vida cristã, nós temos momentos de montanhas, mas nós temos momentos de vales. Deus é glorificado quando nós estamos nas montanhas. Deus é glorificado na nossa vida quando as portas se abrem, quando há prosperidade, quando está tudo certo, tudo que você fala, as coisas começam a acontecer, você percebe Deus te usando, você percebe as coisas fluindo ao seu redor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é glorificado na nossa vida quando nós estamos nas montanhas. Mas sabe de uma coisa? O Senhor também é glorificado quando nós estamos nos vales. Sabe por quê? Porque isso para nós não muda nada. Por quê? Porque as circunstâncias ao nosso redor não pode tocar aquilo que Deus planejou para nós. As circunstâncias exteriores, os momentos de vales, muitas vezes são momentos que nós podemos ser aprofundados em Deus, nos tornando mais resilientes. Sabe, eu estava meditando sobre isso e eu comecei a pensar, até me lembrando mesmo da minha vida, e se você for parar para pensar em alguns momentos da sua, você pode parar para pensar nisso. Tiveram circunstâncias tão difíceis e que a sensação que a gente tem é que a gente está no fundo do poço. Mas sabe, no fundo do poço, você só tem um lugar para olhar, para o alto. Eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de Deus. Sabe, momentos de deserto é um momento de... Nós estamos quase vivendo isso, né? Nesses dias no clima de Goiânia, a gente está quase no deserto. E momentos assim, momentos de deserto na nossa vida, são momentos... É um momento de muita luz. É um momento de muita luz. O sol está lá, esturricando, muita luz. Ou seja, é um momento que Deus quer descortinar, quer abrir os seus olhos. O Senhor quer te fazer resiliente, o Senhor quer te fazer forte. A Bíblia diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está querendo às vezes nos forjar uma circunstância. Então nós precisamos entender que as circunstâncias ao nosso redor não mexe com a nossa fé, não nos abala, muito pelo contrário. Senhor, eu estou no monte, te glorifico. Senhor, eu estou no vale, te glorifico também. O que o Senhor quer me ensinar? Aleluia. O inferno não pode me parar. Paulo estava lá, é isso o inferno, é isso Satanás que você fez, me colocou aqui. Então o César achou que tá ganhando, então me prendeu aqui. Agora eu vou ter muito mais tempo para orar. Agora se prepara, inferno. Você vai ver o que eu vou fazer, porque eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está livre. A palavra de Deus que sai da boca de um crente cheio do Espírito. A palavra lançada, ela não volta vazia, meu querido, meu querido. Se prepara. É isso que o Senhor está querendo nos inspirar hoje. O Senhor está nos querendo abrir os nossos olhos para nos tirar dessa visão limitada das circunstâncias que nos rodeiam. É isso que está acontecendo aqui com Paulo. Sabe, segunda consideração aqui a respeito da nossa introdução. Paulo está impedido, por estar preso, de ter comunhão com os irmãos de Filipos. Mas sabe, ele não está impedido de orar por eles. Sabe, um grande escritor contemporâneo disse uma frase o seguinte: a oração tem o poder de tocar o mundo. E eu até acrescento, a oração de um homem de Deus tem poder não só para tocar o mundo, mas para transtornar o mundo. E o Senhor quer nos mostrar algo com isso. Sabe, a oração, ela não tem uma barreira geográfica, étnica, cultural, não. A oração, ela transcende tudo isso. Um crente de joelho pode influenciar uma nação inteira. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Sabe, homens podem colocar missionários, pregadores atrás das grades, mas eles não podem impedir que os céus se abram sobre eles. Sabe, eu quero até compartilhar algo com vocês. Até quando eu estava preparando isso, se tiver a foto, quiser colocar, se der para colocar. Nós tivemos oportunidade de estar na Inglaterra, há alguns meses atrás,
e nós fomos na casa de John Wesley. Não sei quantos conhecem a história de John Wesley. Se você não conhece, fica de tarefa de casa, viu? Você vai pesquisar e você vai descobrir a história de um homem incrível, de um dos grandes avivalistas ingleses. Esse homem transtornou a Inglaterra no tempo dele, e hoje, não sei quanto tempo depois, os historiadores, os estudiosos podem nos dizer com maior precisão, mas eu quero te contar uma coisa. Muito tempo depois, estou eu aqui pregando, falando desse homem, mas sabe, John Wesley só tocou e transtornou a Inglaterra, a nação dele, porque antes ele se ajoelhava nesse quarto de oração. Sabe, nós precisamos entender uma coisa: nós não podemos abrir mão da essência. Tudo começa na oração. Sabe por quê? Porque não são as minhas palavras que vai transformar qualquer coisa. É a minha oração, é o agir do sobrenatural. É quando eu oro, eu estou chamando à existência aquilo que os meus olhos não estão vendo, mas eu estou indo naquilo que já foi liberado para mim e estou trazendo para a terra. Sabe, é isso que está acontecendo. John Wesley, ele entendeu, e todos os dias, de maneira ininterrupta, ele se ajoelhava nesse lugar, lia a palavra, orava e intercedia pela sua nação. E o resultado, nós já sabemos qual foi. Sabe, outra coisa, falando ainda de oração, muitas vezes a gente fala, né? Eu já ouvi muito a respeito disso. Nossa, pastora, sim, eu não sei, mas parece que é difícil demais orar. Nossa, todas as vezes que eu me proponho a orar, parece que algo acontece, parece que é tão difícil. E eu parando para perceber, nós estamos numa geração que a gente fala tanto sobre produtividade. Nossa, porque eu preciso ser produtivo, e muitas vezes eu não tenho tempo para orar porque eu tenho que correr. Eu tenho que ser mais produtivo e eu não tenho tempo para orar. Mas eu quero te contar, isso é um grande engano. Quando você ora, você não está perdendo tempo. Na verdade, você está desembaraçando o caminho para você poder correr rumo ao propósito e o plano que Deus tem para você. Sabe, você não está perdendo tempo em orar. Muito pelo contrário, você está ganhando tempo. Então, se você quer ser produtivo, ore. Essa é a dica de hoje. Sabe, a oração, ela tem um poder de fazer coisas que eu e você não vamos fazer. Só Deus pode quebrantar o coração do seu marido. Só Deus pode trazer libertação para o seu filho. Só Deus pode tirar as escamas ali dos olhos de alguém. Só Deus pode curar de uma depressão. Só Deus pode curar ali de uma enfermidade terminal. Só Deus pode. Só Deus pode. E se nós entendemos isso, o que cabe a mim e você fazer? Gente, joelho no chão e vamos orar. É sobre isso. A vida cristã fala sobre isso. Então, sabe, Paulo está então impedido, por estar preso, de estar lá em contato com os irmãos. Mas ele não está impedido de orar por eles. Sabe por quê? Porque muitas vezes acontece circunstâncias. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes alguém te liga, né? Liga muito pra gente, né? Pastora, minha tia, meu primo, minha mãe, meu pai, eles estão internados, eles estão na UTI, não tem como receber visita. Ah, então, não tem. Deixa eu te contar. Você não pode, talvez, entrar ali naquele leito. Talvez você não pode ir em algum lugar porque você tem essa limitação. Mas a sua oração chega onde você não chega. Você vai onde, talvez, naturalmente você não iria, você vai com a sua oração. Por isso que a gente fala até dessa questão da obra missionária. A obra missionária, ela é feita como? Com os pés do que vão, glória a Deus. Com o bolso daqueles que ofertam, glória a Deus. Mas principalmente com os joelhos daqueles que oram. Porque quando você está orando, ontem o Thales fica mandando mensagem, contando o que está acontecendo ali na Venezuela, né? Ele foi. Nós, como igreja, como família, estamos aqui. Estamos com ele. Estamos orando. Ou seja, quando você ora, você está lá também. Você está junto, você é participante dessa obra. Sabe, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas nós precisamos avançar. Só uma que eu não vou aguentar. Nós tivemos o privilégio de escutar o testemunho e a pregação do irmão Yun, que escreveu aquele livro, O Homem do Céu. Um senhorzinho, assim, bonitinho, uma graça. E ele vive na igreja perseguida. Então ele começou a testemunhar um pouco da vida dele. Ele contando que da última vez que ele foi preso, falaram para ele assim, olha, você não pode... então você não vai negar o seu Deus, então você não vai negar Jesus. Então você quer ficar ajoelhado orando. Ok, então você vai ficar ajoelhado orando. Até você negar o seu Deus.
Ele passou 3 meses na mesma posição, ajoelhado. 3 meses, sem se levantar. E todos os dias eles olhavam para ele e falavam: e aí, vai negar? Você vai negar Jesus? Ou você quer continuar aí ajoelhado orando? E ele: oh, que privilégio estar aqui orando. É um privilégio estar aqui. Sabe? Isso é muito poderoso. Nós precisamos entender, sabe, o privilégio que tem na oração. Paulo entendia isso. Não importava onde ele estivesse, naturalmente falando, mas espiritualmente ele estava com cada igreja que ele estava ali plantando. Ele estava pregando o evangelho para eles. Paulo, então, ele está preso, mas o seu ministério não está limitado, então, àquela prisão. Aleluia. Agora nós vamos entrar de maneira propriamente dita no versículo 3, no texto. Quero ler novamente com você. E o texto fala o seguinte, no verso 3: dou graças a meu Deus por tudo que me recordo de vós, por tudo que me lembro de vós. Dou graças a meu Deus por toda a lembrança que eu tenho de vocês, toda a recordação que eu tenho de vocês. Vamos lá, vem comigo. Sabe, nós precisamos sempre trazer à memória aquilo que nos dá gratidão, aquilo que nos alegra. Sabe, a Bíblia diz, inclusive, que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque quando eu me lembro de algo que aquece o meu coração, que me enche de fé, isso me leva a ter um coração grato, um coração apaixonado, um coração incendiado. E isso é muito bom. Então nós precisamos sempre exercitar e fazer isso. Agora, sabe, muitas vezes, se eu falo talvez aqui nesse auditório, se eu falo para vocês, família, olha, traz agora, volta no seu passado, vamos nos lembrar de alguns acontecimentos. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui sentadas vai virar para mim e vai falar: sabe, eu não tenho um passado muito bom. Quando eu me lembro do passado, é como se eu estivesse voltando para o sofrimento. Quando eu volto no passado, eu não tenho motivos de gratidão, muito pelo contrário, é sofrimento, é choro, é voltar em um lugar que eu não gosto. Sabe, quando eu estava lendo isso, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Hoje tem pessoas aqui que você se encontra nesse lugar. E eu não sei se você, pensando em algumas circunstâncias do passado, se talvez você foi abusado, talvez você foi abandonado, talvez você foi rejeitado, talvez alguma coisa aconteceu, talvez na sua infância, ao longo da sua vida, e você se encontra nesse lugar de se lembrar do passado e isso machuca você. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E mais do que esta palavra, eu quero te hoje encorajar a trocar a sua ótica, trocar o seu óculos. Vamos lá, você vai entender. Você hoje vai se inspirar na vida do apóstolo Paulo. Sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo está falando: como meu coração se alegra, eu me encho de esperança, de alegria, de gratidão quando eu me recordo do tempo que eu tive com vocês aí na igreja de Filipos. Peraí, opa, o que Paulo fala? Vamos lá, vocês se lembram que a gente compartilhou lá em Atos 16 como que foi a passagem de Paulo por Filipos. Peraí, Paulo lá em Filipos foi preso, foi açoitado. Peraí, se eu vou em um lugar e eu sou presa e sou espancada, eu vou me lembrar com gratidão, com alegria? Que loucura. Então peraí, tem alguma coisa errada, a conta aqui não está fechando. O que será que Paulo então queria nos mostrar? Sabe, aquela igreja que ele plantou com lágrimas e com sangue se tornou a sua coroa de alegria. Com isso, Paulo está querendo nos ensinar algo. Meu querido e minha querida, é inevitável que nós vamos que a gente não vá passar por aflições. A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, se eu vencer, você vai vencer. Então, nós não estamos livres dos vales. Não estamos livres. Agora, a questão é como que eu e você vamos reagir na hora que nós passarmos por circunstâncias e situações como essa. Tudo é uma questão de ótica. É aquilo que eu comecei a falar para você. Sabe? Eu estou passando no vale da sombra da morte. Mas eu
eu não vou ter medo. Sabe? Nossa, eu começar a descrever. Nossa, teve uma situação que eu passei assim, que eu achei que não ia ter mais jeito. Mas sabe o que aconteceu? Eu nunca experimentei tanto de Deus numa situação como essa, porque eu percebi que eu não estava sozinha. Sabe, teve uma situação de vida financeira muito difícil e que eu ficava assim, eu falava, meu Deus, agora não tem a provisão. Mas foi num momento como esse que eu vi o maná cair do céu lá em casa. Você não tem noção. Sabe aquelas histórias assim? Tocaram a campainha, eu abri, tinha uma cesta de comida. Eu abri a minha conta, tinha uma quantia lá dentro. Já aconteceu comigo um dia que eu achei um dinheiro dentro de uma jaqueta. Era até os centavos da quantia que eu precisava pagar o seguro do meu carro. Posso te contar? Em outras circunstâncias, talvez eu poderia olhar e falar, nossa, no passado eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu nunca passei por circunstâncias. Como que eu estou passando por isso agora? Mas eu posso te contar uma coisa? Não tem nada melhor do que você passar por uma circunstância adversa, mas você enxergar o Senhor. Meu Deus, eu nunca experimentei de milagres como eu experimentei nessa situação. Eu nunca vi Deus tão real, tão próximo, tão pessoal como eu vi nesses momentos. Ou seja, por que eu estou contando isso para você? Porque você tem sempre dois óculos, duas óticas. Em situações dos vales, em situações adversas, você pode decidir se lembrar com pesar. Credo, fui açoitado. Não gosto nem de lembrar daquele lugar. Ou você pode se lembrar, aquela leve, momentânea tribulação vai produzir para mim eterno peso de glória. Aleluia. Eu vi Deus se manifestou, Deus fez milagre. Eu experimentei de coisas mais profundas que eu não tinha visto, que eu não tinha tocado antes. Esse é o meu Deus. Ótica. Você hoje pode se lembrar dessas circunstâncias com a ótica certa, cheia de gratidão, porque foi isso que Paulo fez. Sabe, falando um pouco mais sobre essa gratidão, achei incrível essa parte. Olha isso aqui. Essa igreja de Filipos, que nós acabamos de contar, né? Que foi plantada, enfim. Paulo, essa igreja se torna uma das maiores cooperadoras, amiga, íntima do ministério de Paulo. Eu não sei se você sabe, mas o que aconteceu? Essa igreja, ela meio que patrocinava, dava ofertas para Paulo. Então, teve uma época que Paulo estava plantando uma igreja, a igreja de Corinto, né, que estava pastoreando a igreja de Corinto, em Tessalônica. Sabe o que aconteceu? Nesse tempo, a igreja de Corinto não tinha a mesma revelação da igreja de Filipos. Então, eles não eram aqueles patrocinadores. Tanto que você vai se lembrar de uma circunstância de que quando Paulo está lá plantando essa igreja, o que acontece? Ele tem que trabalhar. Ele vai ali produzir tendas. Por quê? Para se sustentar. Por quê? Porque ele precisava. E como aquela igreja que ele estava no momento não tinha a mesma revelação, ele precisava trabalhar. Só que como ele era muito envolvido e tinha muitos afazeres na obra, muitas vezes o que ele trabalhava não era o suficiente. Sabe o que acontecia? A igreja de Filipos sustentava, mandava doações, mandava ofertas. E o mais interessante, inclusive nesse momento que ele está preso em Roma, eles mandam novamente uma oferta enviada por um irmão chamado Epafrodito para levar mais uma vez a oferta para eles. Agora, pasme uma coisa. Isso a gente vai falar lá na frente, nem estava no meu esboço, mas eu achei incrível quando eu fui ler. Uma coisa é quando você recebe uma oferta que patrocina ali o seu ministério, a sua vida, de alguém que é próspero, de alguém que é abastado, de alguém que tem condição. Você já fica muito constrangido. Já é muito... Nossa, ele olhou para mim, ele se lembrou de mim, glória a Deus. Agora, não é a realidade da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja perseguida e muito pobre. Agora, receber uma oferta de uma igreja muito pobre é ainda mais constrangedor. Eu me lembro da primeira oferta que a igreja Emaús recebeu, o primeiro dízimo da igreja Emaús, lá no comecinho, foi de uma viúva que vendia laranjinha, e ela deu o dízimo
um saco de moeda, mais de R$1.000. Quando a gente pegou aquele saco de moeda, sabe, eu me lembrei da oferta da viúva pobre. Deixa eu te contar, se eu seria grata a Deus por toda a oferta que estava entrando ali no começo da obra, quanto mais você enxergar o coração de quem estava ofertando, a maneira, o princípio, isso é constrangedor. E é sobre isso que Paulo está falando. Então, quando Paulo se lembra da igreja de Filipos, ele se alegra, se enche de alegria. Por quê? Porque ele sabe, né, quem é essa igreja. Ele sabe ali o que está acontecendo. Então, essas são as recordações que Paulo tem. E com isso, eu só consigo chegar num ponto. Deus é o Deus que patrocina o nosso ministério, que patrocina a igreja. Deus patrocina a igreja. Sabe o que eu percebo? Deus tem um compromisso com o apóstolo Paulo. E de algum lugar Deus iria mandar ali a provisão. Agora, isso vale muito para mim e para você. Sabe, na história ele iria contar de que ele foi sustentado durante esse período de plantação de igreja. Porque o que acontece? Ali naquele momento, Paulo está abrindo igrejas, Paulo está fazendo isso e Deus está sustentando. A questão é, olha só, milhares de anos depois, estou eu falando da igreja de Filipos, por causa de um coração generoso. Eles nem eram os que tinham em abundância, mas isso, o fato de serem, porque eles teriam toda a justificativa. Nossa, bem que eu gostaria muito de ofertar, né? Mas eu não posso, eu não tenho. Sabe, isso não tirou o fato deles terem um coração generoso para com a obra de Deus. E por causa disso, hoje nós estamos contando a história deles. A questão é, eu e você hoje temos uma oportunidade de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. E muitas vezes Ele vai nos usar ali na plantação de uma igreja. Amém? Agora, então, falando ainda de recordações, então, primeira recordação que ele tem ali, Paulo, ele tem recordações, para quem estiver anotando, o primeiro tópico, então, de recordações é recordações cheias de gratidão. Mas o segundo agora é recordações que produzem glória ao nome de Deus. Tudo que Paulo se lembrava daquela igreja, ele devolvia a glória. Oh, glória eu te dou. E dava louvores a Deus a respeito disso. Todas as lembranças que ele tinha, toda a recordação que ele tinha, ele glorificava o Senhor. Agora eu te pergunto uma coisa. Não tem muitos relatos a respeito da igreja de Filipos. Agora, tem pelo menos 2 que nós podemos nos atentar. Os mesmos 2 que estão descritos lá em Atos, no momento da plantação, que foram ali os primeiros contatos. A Bíblia diz que um deles, o primeiro deles, foi quando Paulo estava na beira de um rio, em uma reunião de oração. E naquela circunstância, o que aconteceu? Lídia, uma mulher chamada Lídia, teve uma experiência, nasceu de novo, abriu seu coração para Jesus Cristo, abriu seu coração para o Evangelho. E o poder de Deus é tão incrível que na mesma velocidade em que ela abriu o coração, ela abriu a casa para hospedar o apóstolo Paulo. Então aquilo encheu o coração de Paulo. A segunda circunstância, situação que nós podemos pensar foi o segundo personagem, o carcereiro. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, aquele carrasco. Deus abriu o cárcere do coração daquele carrasco. Deus abriu o coração daquele homem endurecido. E da mesma maneira, agora, aquele homem, agora convertido, abre a sua casa, põe a mesa para Paulo e serve ele, dá tudo ali que ele precisa, dá todo tipo de cuidado para ele. Então, falando que dessa recordação que produz glória a Deus, nós pegamos então essas 2 circunstâncias que Paulo viveu ali naquela igreja, nós entendemos o motivo dessa glória a Deus, dessa gratidão e dessa alegria com esse povo. Sabe qual que é o motivo? Eu vou te contar. O motivo foi que quando Paulo pensa neles, Paulo pensa no poder do Evangelho, no poder transformador do Evangelho na vida de 2 pessoas, dos primeiros membros daquela igreja, dos pilares da igreja de Filipos.
Então, quando Paulo se lembra, ele se lembra, uau, Deus é muito poderoso. Uau, quem poderia quebrantar o coração de um homem carrasco como daquele carcereiro? Uau, naquela reunião de oração tinha uma brisa tão suave, e aquela mulher caiu em lágrimas, convertendo genuinamente. Isso só Deus pode fazer. Poder na palavra, no evangelho sendo liberado. Senhor, obrigado. Ou seja, há muito motivo de gratidão no coração dele, quando ele percebe o poder de Deus atuante ali naquele lugar. Sabe, enquanto eu estava preparando essa parte também, eu me lembrei de algo. Dessa questão de plantação de igreja. Quando eu era seminarista, estudando, fazendo seminário pastoral, em uma das matérias que nós estudávamos, era uma matéria de plantação de igreja. E aí nós dividimos ali a turma em alguns grupos, e o meu grupo ficou com a cidade de Jussara. Alguém conhece Jussara? Se você não conhece, mas sair aqui fora e andar nessa temperatura, você vai conhecer um pouquinho de Jussara. Jussara é conhecido por ser um lugar muito quente. Eu me lembro que a gente foi lá, fazer reconhecimento da terra. Então, todo final de semana a gente ia. Eu me lembro que a gente chegou naquela cidade muito quente. E a gente pensou assim, chegou na praça e ficou olhando e falou, o que a gente pode fazer aqui como evento evangelístico? Eu falei, vamos fazer um festival de sorvete, pelo amor de Deus. Fizemos um festival de sorvete, a cidade inteira foi. Nós queria, né? Num calorão daquele, sorvete de graça, o que é isso? Foi poderoso. E aí a gente já lançou as redes e tal, e começamos o trabalho. Eu me lembro que nos intervalos das nossas aulas, de um professor para o outro, nós tínhamos 15 minutos. Nos 15 minutos que a gente tinha, eu e o meu grupo corria para o estacionamento, pegava na mão e começava a orar. Deus, nós estamos aqui intercedendo por Jussara. Deus, pega. E eu me lembro que numa dessas orações, Deus me deu a seguinte direção. Você vai orar e interceder por pessoas-chave naquela cidade. E eu compartilhei com o grupo e a gente começou a orar. Deus, me dê as pessoas-chave daquela cidade. Fomos fazer o nosso primeiro encontro. A gente foi para a escola, dormimos em colchão em sala de aula, maravilhoso. E eu me lembro que a gente estava lá. Quem era um dos encontristas? Aleluia. Continuam aqui comigo? Amém. Então vamos pregar de maneira raiz? Amém. O que acontece? Aí eu cheguei e a gente começou a ministrar ali no encontro. Inclusive aqui está parecendo um encontro de Jussara agora. O que acontece? Nós chegamos lá e começamos a pregar o evangelho. E quem que estava nas primeiras cadeiras daquele salão? O advogado da cidade, que era o professor de direito da universidade de lá, e casado com a sua esposa, que era a dentista da cidade. Então nós tínhamos duas personalidades assim muito fortes na cidade. E eu me lembro que eu comecei a pregar, a minha palavra era restauração dos sonhos. E todo encontro lá acontecendo, quando eu comecei a pregar, Deus pegou essa mulher na palavra de restauração dos sonhos. E essa mulher, ela chorava, e eu vi aquela mulher nascendo de novo na minha frente. Naquela hora, meu coração se encheu tanto de alegria, que o que aconteceu? Hoje, para a glória de Deus, eu tendo notícias, eles firmaram, foram ali os braços direitos daquela igreja, aquela igreja está estabelecida, aquela igreja está forte, e hoje, esse casal são os pastores da igreja de Jussara. Eu te pergunto uma coisa, quando eu me lembro de Jussara, como que você acha que eu me lembro? Com muita gratidão. Quando eu me lembro, eu só me lembro, uau, Jesus, que privilégio poder fazer parte disso. Que privilégio poder ver uma igreja nascer, ser estabelecida, ser fortalecida por causa do seu poder. Porque eu não tinha poder de tocar o coração daquelas duas pessoas e de ninguém que estava ali, mas o Senhor tocou. Então, quando eu estava lendo isso aqui, que aconteceu com Paulo, com a igreja de Filipos, eu me lembrei da igreja de Jussara. Então eu tive um deslumbre do que estava acontecendo no coração de Paulo. Sabe? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Agora, eu quero ir pro verso 4, porque o meu tempo está se esgotando. No verso 4 fala o seguinte: fazendo sempre com alegria, fala comigo, fazendo sempre, fala assim, com alegria, súplicas, fala assim, por todos, vocês em todas as minhas orações.
Ok. O que acontece? Aqui nós vamos entrar então na segunda parte, a última parte da nossa palavra, que é a parte, uma intercessão cheia de alegria. Você percebe que a intercessão de Paulo, ela é carregada de alegria por esse povo, pelo povo de Filipos. Então, falando um pouco de intercessão, eu quero entrar um pouco nesse tema. Eu vou compartilhar ali exatamente as instruções que o apóstolo Paulo nos dá acerca de uma intercessão. Mas antes, intercessão, eu quero situar você. Intercessão, significa ato de interceder, intervenção, pedir em favor do outro. Se a oração, eu estou ali entrando em um pacote onde eu estou orando e apresentando talvez a minha vida, circunstâncias diante do Senhor, a intercessão é algo que se parece muito com Jesus. Por quê? Porque na oração eu até oro por mim, mas na intercessão eu não estou orando por mim, eu estou orando pelo outro. Sabe? Isso parece muito com Jesus. Lá em Romanos 8:34, a Bíblia descreve que Jesus está à destra do Pai, fazendo sabe o quê? Fala comigo, intercedendo. Jesus está intercedendo por mim e por você. Então, quando nós nos colocamos nessa posição, às vezes eu até tenho circunstâncias ali para orar pela minha própria vida, mas quando eu deixo os meus problemas de lado, quando eu deixo a minha vida e as minhas causas de lado para interceder pelo outro, isso se parece muito com Jesus. E eu quero entrar nessa questão da intercessão. Sabe? Até falando dessa questão ainda mais abrangente, quando eu falo de oração, eu estou falando do pilar do cristianismo. Sabe? Quando os discípulos de Jesus, que estavam ali caminhando com Jesus, eles têm um momento que os discípulos viram para Jesus e falam, eles não pedem, Jesus, você podia me ensinar a pregar? Jesus, me ensina a fazer uma boa estratégia evangelística. Não, sabe o que eles falam? Senhor, mestre, nos ensina a orar. Por quê? Porque é difícil. Por quê? Porque não é tão simples assim. Mas por que será que não é tão simples? É porque tem muito poder. Uma dica. Se você começa a fazer algo e isso tem muita resistência, não pare, continue. É vontade de Deus. E o inferno quer te parar. Só que eu fico pensando, às vezes você vai malhar. É fácil? É fácil? Não, resistência. Ela tá rindo aqui de mim, porque esses dias eu falei, não, o inferno tá querendo me resistir. Mas sabe, por quê? É fácil? Não é. Mas lá na frente você vai ver os resultados disso. É muito bom quando você vê. Eu ainda estou profetizando, eu ainda quero ver, amém? Mas olha, então, essa questão de orar pelo outro, você se parece com Jesus, isso é um pilar do cristianismo. Agora, primeiro ponto, então, entrando na intercessão, Paulo fala de uma intercessão contínua. Ele fala, orando sempre. Deixa eu te contar. Se Paulo falou sempre, ele não está usando uma expressão retórica. Não. Paulo não está mentindo. Não. Se Paulo fala, estou orando sempre, é sempre mesmo. Ele é verdadeiro. Então, quando ele fala a respeito disso, você para e pensa, fala, gente, um homem com a agenda dele, com as ocupações dele, um homem que plantava igreja, que discipulava, que fazia, que loucura que era a vida daquele homem. Ele sempre tinha tempo para orar. E orar pelas igrejas, orar pelo povo, orar pelos membros. Ele tinha tempo para orar. Ele nunca falava, não, vou orar hoje não, hoje eu estou muito ocupado. Faz o seguinte, semana que vem você me liga e pede oração. Não era assim com a vida dele. Então, Paulo estava preso. Agora vem para a cena. Paulo está preso numa cadeia. Ele podia ter todos os motivos para ficar, céus, vida, se eu tivesse lá, livre, eu até iria lá na igreja de Filipos fazer uma oração pelos irmãos. Não era esse entendimento que Paulo tinha. Sabe o que Paulo fazia? Eu estou aqui preso? É isso, glória a Deus, agora eu tenho muito tempo para orar. Não tem mais nada para fazer? Glória, eu tenho nem que fazer tenda. Aleluia, agora é só oração. Sabe o que aconteceu? Ele levantou um altar de oração ali naquela prisão. E naquela prisão, ele entrava no Santo dos Santos. Naquela prisão, ele levantava, ele dava graças a Deus. Naquela prisão, ele levantava um altar de adoração a Deus e intercedia pelo povo. Porque o lugar onde ele
podia impedir ele de orar. Agora, eu quero entrar assim, bem assim para uma parte prática, porque foi algo que Deus falou comigo. Quando essa intercessão contínua, isso fala de constância, isso fala de disciplina. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos avançar em oração, em intercessão. Nós temos que ser um povo que ora, um povo que clama, um povo que não desiste, um povo que não faz ocasionalmente. Certa vez eu ouvi uma frase que fala que os vencedores fazem diariamente aquilo que os derrotados fazem ocasionalmente. Nós somos vencedores. Nós vamos fazer diariamente aquilo que é primordial, sabe? Agora, eu quero dizer para você que eu entendo. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastora, como que eu vou orar? Eu não tenho tempo de orar, minha vida está tão corrida, eu não tenho tempo para nada, eu estou fazendo faculdade à noite, eu trabalho durante o dia, eu estou envolvida na igreja, eu não tenho tempo. Às vezes tem um monte de mãezinha aqui, né, com olheira olhando para mim: eu não durmo, eu só amamento, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho fora. Mães, minha querida, eu já tive nesse lugar, eu já vesti essa roupa. Enfim, eu quero te contar algo. Eu sei, eu entendo que a nossa rotina é uma loucura e tem a tendência de ficar ainda pior. Agora, eu quero te contar uma coisa. Muitas vezes nós idealizamos um lugar de oração. Porque se não for para ser assim, não tem jeito. Pastora, na minha rotina eu não consigo ter uma hora sozinha trancada no meu quarto. Eu sei. Eu, quando jovem, entrava pro meu quarto, minha mãe já sabia. Quando eu entrava pro quarto, fechava a porta, ela já sabia. Hoje ela vai passar o dia orando e jejuando. Eu entrava e ficava com ele um dia inteiro. Oh, glória. Casei, a Isabela nasceu. Agora, para ir no banheiro, na hora que você entra no banheiro, você fecha a porta, você conta até 3. 1, 2, 3. Alguém vai bater na porta perguntando: mãe, o que você está fazendo? Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes achar esse lugar é difícil. Mas eu quero te contar. É maravilhoso quando você faz o que a Bíblia diz. Entra para o seu quarto, fecha a porta, vai ter com ele em secreto. É maravilhoso, você tem que ter isso. Mas eu quero te contar, se em alguma estação da sua vida você está com alguma dificuldade, com limitação de tempo, ache o seu ritmo sagrado. O que é um ritmo sagrado? Ache um lugar que você consegue, mas fazer com constância. Pastora, nessa hora, nessa estação da minha vida, eu tenho 15 minutos sozinha no meu carro. Minha querida, entre no Santo dos Santos, esses 15 minutos no seu carro, e toca o terror no mundo natural e espiritual. É o tempo que você tem. Faça tudo que você tem no tempo que você tem. Eu só tenho tempo de amamentar. Você está ali amamentando, minha filha? Meia hora. A Luísa mamava 1 hora. Meu Deus, eu tinha 1 hora ali, ó. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, eu quero interceder. Eu quero que essa menina aqui, ó, vai crescer. Gente, é o tempo que você tem. Faça e dê o seu melhor. Paulo não enxergou limitação pelo lugar que ele estava. Ele levantou um altar de oração onde ele estava e ele adorou a Deus de todo o seu coração. Então eu quero te chamar para entrar nesse lugar. E agora só uma dica: mulheres, você é intercessora do seu lar. Embora homens, você é o sacerdote, você é o responsável por pegar a sua família e introduzir eles nesse lugar. Então você tem que ensinar eles a orar, você tem que ensinar eles, você vai ser o primeiro a se ajoelhar, a orar, para que os seus filhos façam não o que você fale, mas o que você faz. Eles precisam te ver, sacerdotes. Mas mulheres, você é aquela que tem a percepção fina. Às vezes uma situação nem aconteceu, mas você percebeu um olhar diferente, você percebeu algo acontecendo, o Espírito Santo te dá uma sensibilidade. Você vai falar? Não, você vai orar. Você vai para o seu quarto, fecha a porta, vai orar, vai comandar no mundo espiritual aquilo que talvez naturalmente a sua fala não vai ter importância, não vai surtir nenhum efeito, mas a sua oração vai. Aprenda a orar, aprenda a interceder. Foi isso que Paulo fez. Agora, eu quero falar também de um segundo ponto dessa intercessão, uma intercessão abrangente. Lá no verso 7, Paulo fala isso novamente. Todos são participantes da graça comigo. Como o pastor e plantador dessa igreja, Paulo não orava só por alguns membros mais importantes da elite da igreja, os mais amigos, não. Paulo, quando ele orava pelo seu GR, ele não orava só pelos mais brothers, só pelos mais espirituais, só para aqueles que cooperam, não. Paulo, lá no GR dele, ele orava por aqueles que visitavam, ele orava por aqueles difíceis,
aqueles complicados, aqueles que você ficou sabendo que falou mal de você. Paulo orava por todos. Isso nos mostra um caminho da intercessão. Uma intercessão o quê? Abrangente. E uma intercessão humilde, fazendo sempre com alegria súplicas, apresentando as necessidades diante de Deus. Essas súplicas é quando você se achega diante de Deus com humildade. Sabe? Súplica é um rogo, um pedido. Súplice, que significa o quê? Alguém carente e humilde. Eu consigo só pensar em uma coisa: quanto mais intimidade uma pessoa tem com Deus, mais ela é humilde. Quanto mais você conhece a grandeza do poder de Deus, mais humilde você é, porque você sabe da sua incapacidade. Sabe, quando Paulo se achega aqui com esse coração humilde diante de Deus, em outras palavras, o que ele está falando? Pai, naturalmente falando, eu não posso nem sair daqui. Eu estou aqui preso, eu não posso. Eu jamais poderia mudar o coração daquele carcereiro. Eu jamais poderia convencer aquela mulher. Deus, eu não posso transformar, libertar o meu filho das drogas. Deus, eu não posso trazer meu marido de volta para casa. Deus, eu não posso curar essa enfermidade. Deus, eu não posso. Mas eu creio no Senhor, e não há impossíveis em todas as coisas. O Senhor é poderoso. Faz onde eu não posso. Faz o que eu não posso. Age nessa circunstância. Senhor, nos ensina a ter esse coração e a enxergar isso que Paulo enxergou, a ter essa intercessão humilde, rogando por ele, rogando para a pessoa certa, por aquele que tem todo o poder de agir na circunstância que eu e você não podemos. Eu quero liberar hoje, nessa noite. Tem circunstâncias que você está passando que você não tem controle, mas eu quero te contar: Ele não perde o controle da sua vida, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se não for com a permissão dele. Ele cuida de você. Você é um filho amado. E por último, para nós encerrarmos, e eu gostaria que você se colocasse de pé. Os instrumentos podem tocar. Por último, eu quero falar de uma intercessão alegre. Fala comigo, intercessão alegre. Sabe, Paulo não está ali, ai meu Deus, deu, né, tá na hora de interceder pelo povo. Oh Jesus, tem misericórdia. Não, ele não foi com gemidos, não foi um fardo, muito pelo contrário, ele vai com alegria. Oh Senhor, eu quero orar agora por aquele povo, que meu coração se enche de alegria por eles. Sabe, Paulo, ele entra nesse lugar, não é com pesar ou por obrigação, mas sabe, quando eu falo então, ele vai com muita alegria. E quando eu falo então dessa carta, talvez o foco principal dessa carta para a igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, é o grande tratado de alegria da teologia cristã. Aleluia! É quando Paulo está ali se derramando. Sabe, nessa carta Paulo usa duas expressões: eu me regozijo e regozijai-vos. Eu me alegro e alegrai-vos. Paulo está querendo nos levar para esse lugar de alegria, de oração, não por peso, por obrigação. Nós não oramos só na semana da consagração, e você não vai só porque, ai, agora não tem jeito, todo mundo vai estar lá, né? Não, você vai com alegria. Você não ora só nos primeiros dias do mês, você ora todos os dias, porque sua vida só tem sentido se você orar e se você se relacionar com Ele. É sobre isso, gente.
diante daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Intercessão. É por isso que eu me alegro. É por isso que eu me alegro nessa oração. Sabe, eu costumo dizer algo. Jesus ainda está andando nessa terra através dos meus e dos seus pés. Jesus ainda está fazendo milagres nessa terra através das minhas mãos e das suas. Jesus ainda está falando nessa terra através da minha boca e da sua. Jesus está falando através de nós. Sabe, eu quero ser seus pés aqui na terra. Eu quero ser suas mãos aqui na terra. E hoje eu quero te contar uma coisa. Nós, como família Emaús, nós valorizamos a intercessão e a oração. Por quê? Porque nós entendemos que esse é o alicerce, a base. Sem oração não tem realidade. Se não me toca, não toca outros. Se não toca o céu, não toca ninguém. Sabe? Eu não tenho poder de convencer o coração de ninguém. O Evangelho tem. A palavra de Deus tem. Hoje eu quero te contar que nós, na nossa igreja, nós temos um GA, um grupo de atuação, de intercessão, liderado até pela minha irmã Isabel. Se você, porventura, tiver um desejo de se alistar e de aprender mais sobre, eu quero te convidar a fazer parte disso. Eu quero te contar. O Senhor nos chama para fazer isso. Hoje, na hora que eu estava vindo para cá, a minha filha, Luísa menor, virou para mim e falou assim: mãe, eu tive um sonho. E ela virou e falou: um sonho profético. Eu falei: sério? Me conta. Ela começou a falar: mãe, no sonho, ela tem 3 anos, vai fazer 4 agora, né? Ela virou para mim e falou assim: mãe, nesse sonho tinha a gente chegava na casa de uma menininha, de uma criança. De 2 anos. E essa criança, mãe, e a gente orava por essa criança, porque ela estava com pensamentos muito ruins na sua mente. E nós precisávamos orar por ela, para que ela fosse curada e que o diabo parasse de falar na mente dela. Na hora, eu entendi o que ela falou. Eu falei: Luísa, então agora, você sabe o nome dessa criança? Ela falou: mãe, eu não conheço ela, mas no sonho o nome dela era Bela. Eu falei: filha, é isso. Sabe o que Deus faz? Muitas vezes Deus vai nos mandar interceder e orar por pessoas que a gente conhece, mas muitas vezes Ele vai nos acordar de noite, de madrugada, para você orar por uma pessoa que você não sabe nem quem é. Mas sabe o que é isso? Filha, intercessão. Então nós vamos agora interceder por ela. E ela abriu a boca e começou a orar: Deus, tira toda mentira do diabo na mente dela. Liberta essa criança, liberta a Bela. Senhor, liberta todas as crianças que estão com pensamentos ruins. E aí a Isabela vira para mim dentro do carro nessa mesma hora e fala: e eu acabei de ter uma visão. Eu falei: ô glória, família Brasil. Eu virei e falei o seguinte, eu falei: qual foi sua visão? Ela virou para mim e falou assim: eu tive a visão de que a gente chegava na igreja Emaús e ela estava tão cheia, mas tão cheia, que as pessoas estavam sentadas no chão, de novo, mamãe, que não cabiam elas mais. Na sala das crianças, não tinha lugar para as crianças sentar, tinha que ter mais cadeirinhas. Eu falei: sabe por quê, filha, que você está tendo uma visão? Porque Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas. Filha, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter agora um grande evangelismo e pessoas vão começar a nascer de novo. E agora eu quero chamar você. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar essa palavra toda em prática. Eu quero convidar você. Nosso tempo já acabou, mas nós vamos encerrar esse momento intercedendo. Quantos aqui estão comigo? Amém. E eu tenho 3 alvos para nós intercedermos aqui. Mas você vai interceder como se fosse o apóstolo Paulo. Amém. Você vai interceder com esse mesmo espírito de entendimento, com esse espírito de intercessão. Primeira coisa, nós vamos interceder agora. Você vai orar por uma conversão. O Senhor vai trazer aí a sua memória agora.